Vamos ver agora dízima periódica composta. Para a gente entender essa aula, é preciso ter assistido dízimas periódicas simples, ok? Que é a aula anterior, tá? Então vamos lá. O que são dízimas periódicas? São aqueles números decimais com infinitas casas, não tem fim, tá? É um resultado de uma divisão que nunca vai terminar. Ok. Agora, o que são dízimas periódicas compostas? A dízima periódica composta, ela é diferente da dízima periódica simples, porque ela tem um número antes daquele período que se repete. O número que se repete infinitamente, ele pode ter um algarismo, como esse caso aqui, que é o 5. Ele pode também ter dois algarismos, pode se repetir, por exemplo, 21, 21, não importa, é o período. Mas se antes do período tiver um número, só que depois da vírgula, tá? Depois da vírgula, na dízima periódica simples, já começa o período. Mas na dízima periódica composta, depois da vírgula, vem um número que pode ter um ou mais algarismos antes de começar o período. Esse número que vem antes do período, mas depois da vírgula, é chamado de antiperíodo, tá? Eu vou chamar até de A maiúsculo. E o período a gente vai chamar de P maiúsculo, ok? Qual é o nosso objetivo nessa aula? Transformar este número numa fração. Ou seja, fração é divisão. Então, nós vamos agora saber qual é a divisão que acarretou esse resultado, que teve como resultado esta dízima composta, essa dízima periódica composta. Como transformar isso aqui numa divisão? Olha só, esse aqui tem um truquezinho complicadinho, mas no final é fácil, tá? Olha só. Nós vamos transformar isso aqui numa fração. Então, nós vamos ter que ter um numerador e um denominador. Quem vai ser o numerador da fração? O numerador vai ser o seguinte. Você vai pegar o antiperíodo, seguido do período, formando um número. Tá aqui, ó. Antiperíodo, que é o 3, seguido do período, que é 5, formou um número. Que número que formou? 35. A esse número você vai subtrair sempre o antiperíodo. Por isso que eu coloquei aqui, olha, antiperíodo. Isso aqui é uma formulinha para a gente decorar, tá? Antiperíodo seguido do período formando o número. A esse número vai subtrair o antiperíodo. O resultado da subtração já é o numerador dessa fração que nós queremos transformar. Tá vendo, ó? 35 menos 3, 32. Beleza. E o denominador? Nas dízimas periódicas simples, o denominador era sempre 9, né? Tantos 9 quantos forem os algarismos do período. A dízima composta continua, tantos 9 quantos forem os algarismos do período. O período tem um algarismo que é o 5, então vai ter uma vez o número 9. Só que é seguido de tantos zeros quantos forem os algarismos do antiperíodo. Antiperíodo é o 3, tem um algarismo, então o 9 vai ser seguido do 0 uma vez só, tá? Então o denominador vai ser uma vez o 9, porque o período tem um algarismo, e uma vez o 0, porque o antiperíodo tem um algarismo também. Que interessante, olha só, se você pegar uma calculadora e dividir 32 por 90, vai dar exatamente 0,3555 infinitamente, até terminar o visor da calculadora. Vamos treinar mais. Assim que a gente faz, usando essa formulinha, para transformar uma dízima periódica composta numa fração. O nome dessa fração é sempre fração geratriz. Aquela que gerou, significa aquela divisão que gerou a dízima. Vamos ver mais exemplos. Esse exemplo aqui, ó. Essa dízima é composta? Sim. Por quê? Porque depois da vírgula, porém antes do período, tem um número. Depois é que começa o período. Esse número é o 20. Então, 20, quem é? É o antiperíodo, é o nosso A, é o antiperíodo. E quem é o período? O período é o número 1, né? Então, vamos aplicar a formulinha e transformar isso aqui numa fração. Como é que começa? Ó, antiperíodo, quem é? 20. Seguido do período, quem é? O número 1, formando um número. Antiperíodo com o período formou o número 201. Menos
menos quem? O anteperíodo. Quem é o anteperíodo? 20. 201 menos 20 vai dar 181. Tá? O numerador já está prontinho. Denominador. Quantos algarismos tem o período? O denominador começa com período. Período tem um algarismo, é o número 1. Então, 1 vezes o 9. Quantos algarismos tem o anteperíodo? 2. O 2 e o 0. Então, 2 zeros. Porque a gente vai ter que colocar tanto os zeros quantos forem os algarismos do anteperíodo. Se você dividir 181 por 900, vai dar essa dízima aqui exatamente. Podem conferir em casa, tá? Com a calculadora. Essa aula é bom assistir com a calculadora do lado, para ir conferindo os resultados. E é bem interessante. Outra dízima. Quem é o anteperíodo? 6. Quem é o período? 28. Agora, o anteperíodo tem um algarismo e o período vai ter 2 algarismos. Como é que a gente vai aplicar a formulinha para transformar na fração? Vamos ver. Primeiro a gente começa com o anteperíodo, que é o 6, seguido do período, 28, formou um número, né? O anteperíodo com o período formou um número. A esse número vamos subtrair o anteperíodo, que é o 6. Então ficou 628 menos 6, 622. Este é o numerador da fração geratriz. Denominador. Tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Agora o nosso período tem 2 algarismos, portanto 2 noves, 9, 9. Seguidos de tantos zeros quantos forem os algarismos do anteperíodo. O anteperíodo tem um algarismo, portanto um zero. Veja que método simples, tá? Esse método não tem nos livros, é um truquezinho. Se você dividir 622 por 990, vai cair exatamente nessa dízima periódica composta. Mais exemplo para a gente firmar bem o conceito, né? Anteperíodo seguido do período, formando o número. A esse número subtrai o anteperíodo, 27 menos 2, 25. O período tem um algarismo, 1, 9. Anteperíodo, um algarismo, 1, 0. Fração geratriz. Pode simplificar? Pode, depende das alternativas. Se a alternativa tiver assim, não precisa. Se não tiver isso aqui nas alternativas, você vai simplificar até ficar irredutível. Só isso. Só isso, professora, mas e se tiver um número antes da vírgula? Esse número não tem nada a ver com a dízima. Esse número é a parte inteira do número decimal. Então, a gente faz do mesmo jeito que a gente fazia com a dízima periódica simples. Se tiver um número qualquer antes da vírgula, destaca, separa, tira ele, 2, e soma, no lugar coloca um 0, vai somar com a dízima, colocando um 0 no lugar desse número que você tirou. Então, vai ficar 2 mais 0, vírgula, e coloca a dízima aqui direitinho. Agora, a gente vai transformar essa dízima em fração, e depois nós vamos somar com o número 2, tá? Então, vai ficar 2 mais. Vamos transformar agora essa dízima composta numa fração. Anteperíodo, seguido do período, formando o número. A esse número subtrai o anteperíodo. 75 menos 7 vai dar 68. Tá? Isso aqui é o numerador dessa dízima aqui. Tá? Depois nós vamos somar o 2. Deixa o 2 aqui na frente somando. Denominador. Um algarismo tem o período e um algarismo tem o anteperíodo. Então, vai ficar 68 90avos, essa fração dessa dízima aqui. Mas nós temos que somar o 2, ainda não está pronto, ainda não está terminado. Como é que a gente soma um número a uma fração? Né? Não precisa MMC, olha o outro truquezinho. Pega o denominador, multiplica, sempre multiplica. 90 vezes 2, 180. A esse produto, você vai somar esse número aqui. Então, vai ficar 90 vezes 2, 180. 180 mais 68, se fizer a continha, vai dar 248. E o denominador repete o mesmo. Repete o mesmo. Então, dízima periódica composta é só isso. Acabou. Vamos aprofundar mais um pouquinho e ver alguma coisa interessante que acontece aqui. Vamos ver. Vamos lembrar da dízima simples. A dízima simples tinha uma
uma parte muito interessante, que é pegadinha de concursos, tá, gente? Por exemplo, a pegadinha da aula anterior de dízimas periódicas simples. Se você tem um número, só nesse caso, tá? Se você tem um número 0,99999 e quer transformá-lo em fração, a gente não ia conseguir, porque ia dar 1. Ou seja, não existe nenhuma divisão cujo resultado dá esse. Por quê? Porque este número é igual a 1. Então, em qualquer concurso, se perguntar, esse número é menor do que 1, é maior do que 1? Não, ele é exatamente igual a 1. O mesmo acontece com 1,9999, vai ser igual a 2. Se você aplicar um método para transformar a dízima periódica simples em fração, vai achar 2, não vai achar uma fração. Então, significa que esses números, tá, não existem, não são resultados de divisão. Eles são números inteiros. Olha que interessante, são iguais. Esse número não é menor do que esse. Em prova de concurso, fiquem atentos, porque isso é uma pegadinha, tá? Se você transformar pelo método de transformação de fração geratriz, você vai achar que 4. Qual é a conclusão que nós podemos tirar? No final, ó, todo número inteiro, né, é uma dízima periódica simples. Todo número inteiro. Por exemplo, o número 2, de cabeça, qual é a dízima periódica simples que ele vai representar? 1,999. O número 4, 3,999. E assim por diante, tá? Isso para dízima periódica simples. Todo número inteiro é uma dízima periódica simples, então. Ele pode ser igual, ele é igual a uma dízima periódica simples correspondente a ele. E agora vamos ver a conclusão que a gente pode tirar com a dízima periódica composta. Também tem uma outra conclusão. Olha só que interessante. Essa dízima periódica composta, anteperíodo, seguido do período, formou um número. Aí esse número subtrai o anteperíodo. 19 menos 1, 18. O período tem um algarismo. O anteperíodo tem um algarismo, 1, 0. Se você pegar e dividir 18 por 90, atenção, não vai ficar esse resultado. O resultado vai ser 0,2. Exato, o decimal exato. Olha que interessante. Por quê? Porque 1999 é 2. Olha que interessante. Mais outro exemplo. Uma dízima periódica composta, anteperíodo, seguida do período, 59, menos o anteperíodo. 59 menos 5, 54. Um algarismo no período, um algarismo no anteperíodo. Se você dividir 54 por 90, não vai chegar nesse resultado. Vai chegar exatamente em 0,6, porque 5999 é 6. Então, uma outra conclusão que nós podemos tirar, né? Você percebeu que vai dar número decimal finito, não é dízima, o resultado. Então, todo número decimal finito também vai ter uma dízima correspondente a ele. Só que essa dízima, se ele for decimal, essa dízima vai ser composta. E se ele for um número inteiro sem ser decimal, for um número inteiro, ele vai corresponder a uma dízima periódica simples. Resumo, né? Isso é bem mais aprofundado, né? Se você tem um número inteiro qualquer, ele tem uma dízima periódica simples que corresponde a ele. E se você tem um número decimal qualquer, você vai ter finito, você vai ter uma dízima periódica composta correspondente a ele, tá? Então, é essa a conclusão que a gente pode chegar. Então, a gente pode chegar até aqui de cabeça, ó. 0,19999 é o 0,2. 0,5999 é o 0,6. 0,8999, quem vai ser de cabeça? Vai ser o 0,9. Ai, mas eu quero fazer a conta, então faz a continha. Anteperíodo seguido do período formando o número. Aí esse número subtrai o anteperíodo. 89 menos 8, 81. Se dividir 81 por 90 vai dar 0,9. Não vai dar isso aqui. Então todo número decimal corresponde a uma dízima periódica composta. É isso aqui a nossa conclusão, tá? Todo número decimal é uma dízima periódica composta. Tá bom, gente? Só isso. Até a próxima.